Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um equacionamento ali para a matriz de impedância primitiva de uma rede elétrica trifásica, tá? A gente vai ver isso tanto no domínio das fases e depois no domínio das sequências, né? Que vem lá da teoria das componentes simétricas, que dá origem às redes de sequência positiva, negativa e zero. E é importante a gente entender ali, né, de onde que surge aquele modelo lá de sequências positiva, negativa e zero para uma linha de transmissão, né, o equacionamento dela pode ser feito a partir da matriz de impedância primitiva. E como que a gente representa uma linha trifásica com impedâncias mútuas ali no domínio das sequências, né? Sequência positiva, negativa e zero. Então vamos começar a nossa aula aqui com essa rede em estudo, tá? Vai ser uma rede elétrica a 4 condutores, né? Ela é uma rede trifásica com nêutro, tá? Com nêutro multiaterrado, né? Que garante ali o potencial zero aqui em toda a extensão aqui do condutor de nêutro. E aqui um sistema trifásico aqui com as respectivas tensões de fase, né? Tensão VAG, né? A tensão da fase A em relação ao ground, ou neutro, né, com neutro aterrado, tensão na fase B, né, tem tudo tensão de fase, né, isso de um lado da linha e aqui do outro lado da linha são as mesmas tensões aqui, só que com subscrito linha, né, o VA linha, VB linha e o VC linha, né. Bom, dessa rede elétrica que a gente viu aqui, então, a gente pode escrever um conjunto de 4 equações aqui para descrever as injeções de corrente elétrica que a gente tem desse lado aqui, né, do lado esquerdo das barras aqui, que é a injeção de corrente na linha A ou na fase A, né, na fase B, na fase C e no neutro. Então, aqui a gente tem um conjunto de 4 equações aqui, que está na forma matricial, e é interessante escrever ela na forma matricial, porque aqui a gente tem isolado aqui a matriz de impedância primitiva da rede, tá? Vamos primeiro esclarecer uma diferença, tá? Existe a matriz Z barra e a matriz Z primitiva, tá? A gente não está falando da mesma coisa, elas são diferentes. A matriz Z barra do sistema, que é a inversa lá da matriz de admitância, né? Ela é uma matriz de ordem N, onde N é o número de barras, né, da rede, e os elementos fora da diagonal principal eles são as impedâncias de transferência entre as barras. No caso, essa matriz que está sendo mostrada aqui é uma matriz Z primitiva, né? Não é uma matriz Z barra. Se fosse uma matriz Z barra, ela teria que ser 8 por 8, né? Já que eu tenho 4 barras aqui do lado esquerdo, mais 4 barras aqui do lado direito. Então isso daqui é uma matriz Z primitiva. A matriz primitiva ela tem um número de linhas também igual ao número de colunas, mas o número de linhas e colunas é igual ao número de ramos que eu tenho, né, e não o número de barras. Então aqui eu tenho 4 ramos, né, o ramo da fase A, da fase B e da fase C e do neutro, então eu tenho uma matriz 4 por 4. O significado físico dos elementos que eu tenho aqui na matriz E primitiva é diferente da matriz E barra, né? Aqui eu tenho, na diagonal principal aqui da matriz primitiva, aqui eu tenho as impedâncias próprias de cada trecho, né, então são 4 trechos. O primeiro trecho aqui é da fase A, tem impedância própria da fase A. Segundo trecho aqui na fase B, a impedância própria da C e a impedância própria do condutor de neutro, né? E todos os elementos fora da diagonal principal, eles são as impedâncias mútuas que eu tenho aqui entre os condutores, né? Então percebam que aqui a gente tem impedância mútua entre todos os condutores, né? Entre a fase A e B, a fase B e C, C e neutro, e todos os condutores de fase também em relação aqui ao condutor neutro, né? Que nem está sendo mostrado aqui do lado direito, né? Nesses colchetes aqui. Uma rede elétrica sem impedâncias mútuas, ela teria uma matriz Z primitiva só composta pela diagonal principal aqui, né? Ele não teria, os elementos fora da diagonal principal, eles seriam nulos. Mas o caso que a gente vai ver aqui é uma matriz completa, né, onde a gente tem todas as impedâncias mútuas. E a lei de Kirchhoff aqui que determina a injeção dessas correntes elétricas é dada por essa expressão aqui, né? Então, por exemplo, para a corrente A aqui, que está sendo injetada aqui desse lado esquerdo aqui, é a tensão dessa barra aqui, menos a tensão dessa barra, né? VAG menos VAG', que é igual a toda essa linha aqui multiplicada por essa coluna, né? Então percebam que a impedância mútua que essa linha A aqui tem com a linha B, com a linha C e com o neutro, ela se traduz aqui em quedas de potencial aqui através dessas impedâncias mútuas que estão relacionadas ali com as suas respectivas correntes, né? Então, por exemplo, a impedância mútua com a fase B vai ser multiplicada pela corrente B, a impedância mútua com a fase C é multiplicada por IC, e a impedância mútua com o neutro multiplicada pela corrente neutro, né? O mesmo é válido para as fases B e C e para o condutor de neutro. Então eu posso estar deixando o link na descrição ali, onde eu explico melhor ali, né, de onde que vem como que essas impedâncias mútuas ali, elas acabam virando, né, esses termos aqui na matriz, né, que são essas quedas de potencial aqui. Então deixo na descrição lá para quem quiser olhar, mas a equação completa ali para cada uma dessas injeções de corrente elétrica é exatamente essa daqui, né. E aqui a gente tem o vetor das 3 correntes aqui injetadas aqui, né, nos condutores. Essa matriz aqui ela pode ser útil para mim encontrar justamente essa queda de potencial que eu tenho nas linhas, né, que eu tenho entre um lado e o outro do condutor. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, né, que como eu falei ali, o condutor de neutro, né, sendo ele multiaterrado ali ao longo da extensão ali do condutor de neutro, a gente garante que o potencial ali, né, em qualquer ponto aqui do condutor neutro ele é nulo, né? Então essas duas tensões aqui, o VNG e o VNG', aqui, elas são iguais a zero, né?
Tá? Isso daqui vai ser útil depois para a gente fazer a redução de Kron, né, dessa rede elétrica aqui, para a gente encontrar uma rede elétrica equivalente a essa daqui, só que com uma ordem menor, né? Em vez de ter uma matriz 4x4, eu fico com uma 3x3, e aí eu referencio todos os efeitos do neutro aqui para minha nova matriz 3x3, né? Então, como a tensão do condutor neutro é nula, podemos construir uma nova matriz Z primitiva, né, de ordem 3x3, equivalente a essa daqui original, né, considerando os efeitos do neutro, né, da impedância do neutro, recalculando os elementos através da redução de Kron. Então, se a gente pegar aqui e aplicar a lei de Kirchhoff aqui, né, pegar aqui e colocar isso aqui como igual a zero, essas duas tensões aqui, e igualar a zero aqui a essa última linha aqui multiplicada por essa coluna, a gente pode isolar a corrente elétrica do neutro, né, IN. E depois, isolando essa corrente N, a gente pode substituir ela aqui na expressão aqui que define a corrente A, e B e C, né? Porque essas três correntes aqui, elas também vão depender da corrente do neutro, né? Se a gente aplicar aqui as três equações, fizer cada linha aqui multiplicada pela coluna, a gente vai ter um termo aqui que depende da corrente neutra para cada uma dessas equações aqui. Fazendo esse processo matemático ali, que seria meio trabalhoso, né? Isso não julguei que não valeria a pena colocar aqui no vídeo. A gente chega nessa nova expressão aqui, que é a expressão para recalcular essa matriz 3x3 interna aqui desses condutores aqui, né? Excluindo essa última linha aqui e essa última coluna. Então a gente recalcula ali. Eu até já fiz um exercício ali da montagem de uma matriz de impedância, então a gente utiliza essa expressão aqui. Também posso deixar na descrição ali para quem quiser ver depois. Mas basicamente a gente recalcula esses 9 elementos aqui da matriz 3x3 aqui, através dessa expressão, e obtém uma nova matriz impedância primitiva aqui com a ordem 3x3, né? Então essa matriz aqui, ela é equivalente a essa daqui, né, considerando ainda os efeitos do neutro, né? Então eu não estou simplesmente ali retirando o condutor de neutro, né? Estou construindo uma nova matriz equivalente ali, né, recalculando os elementos que considera ali os efeitos do neutro, né? Mas com a vantagem de ser uma matriz reduzida, né, como ordem menor. Para outros casos, por exemplo, né, quando a gente tem uma linha bifásica ali, onde a gente tem, por exemplo, só as fases A e C, né, com aterramento, a matriz de impedância primitiva ela fica dessa forma aqui, né? A gente exclui ali os elementos referentes à fase B, né, e todas as impedâncias mútuas ali da fase B, e fica só com essa matriz aqui. Já por um sistema monofásico também com aterramento, né, um sistema que tenha só, por exemplo, a fase B, eu tenho só a impedância própria dele, né, não vou ter nenhuma outra impedância mútua, porque é um condutor único, e aí o resto da matriz aqui ficaria zerada, né? Bom, dessa matriz aqui reduzida 3x3 que a gente encontrou aqui, né, ela pode ser de um sistema, de uma linha de transmissão com transposição ou sem transposição, né. A transposição é esse processo aqui que é composto dessa técnica aqui, né, onde eu vou colocar cada condutor aqui desse sistema trifásico, né, fase A, fase B e fase C, para ocupar a mesma posição no espaço ali por 1/3 do comprimento total do alimentador. Então aqui a gente tem o comprimento total do alimentador segmentado em 3 partes iguais, né, de três comprimentos aqui iguais, que é L dividido por 3. E aqui a posição de cada condutor de uma fase, aqui fase A, B e C, tem que ocupar uma posição aqui, tem que ocupar as 3 posições aqui possíveis, né, para ele, né? A primeira fase A está no quadrante aqui de cima, depois ela fica no meio e depois ela fica aqui embaixo. A mesma coisa para a fase B e para a fase C, né? Se a gente não tivesse uma linha transposta, né, vamos supor que a fase A ela começasse aqui e terminasse aqui também, a fase B começasse assim, a C também aqui embaixo, né, ou seja, uma linha sem transposição. A distância aqui entre a fase A e a fase C, por exemplo, ela é maior do que a distância entre a fase B e a fase C, né? Isso causa ali um desbalanço no fluxo magnético concatenado ali entre os condutores, o que acaba diminuindo, né, o que acaba desequilibrando ali a matriz de impedância do sistema, né, causando impedâncias mútuas ali diferentes ali entre os elementos do sistema. Então, para compensar, né, esse desequilíbrio ali no fluxo, ali, a gente faz a transposição, né, e dessa forma a gente consegue um fluxo equilibrado ali em todo o caminho total aqui do alimentador, e tem uma matriz aqui com uma impedância equilibrada, né, que nem a gente vai ver aqui embaixo. Então, para uma linha de transmissão não transposta, que é o que ocorre mais usualmente ali nas redes de distribuição de energia, né, geralmente elas não têm transposição, os elementos da diagonal principal serão distintos, né. Então o ZAA pode ter um valor diferente do ZBB, que pode ter um valor diferente do ZCC, né, que é a impedância própria ali dos condutores de fase, e as impedâncias mútuas também serão diferentes, né, porém a matriz continua sendo simétrica. Então significa que o ZAB continua sendo igual ao ZBA, o ZCA continua sendo igual ao ZAC, e o ZCB continua sendo igual ao ZBC. Porém, esses 3 caras aqui são diferentes um do outro, né, o ZAB é diferente do ZAC, que é diferente do ZBC, né. Já quando a linha ela é transposta, né, que é o que ocorre na maioria dos casos ali para sistemas de transmissão, né, principalmente em alta, em média e alta tensão, a gente tem aqui a matriz ela fica simplificada, né? Então, por exemplo, a diagonal principal aqui ela se torna aqui igual, né, os 3 elementos ficam iguais, eu vou chamar eles de ZS,
onde esse ZS aqui é uma média aritmética aqui entre as impedâncias dos três condutores aqui. Então, vou fazer o ZA mais o ZB mais o VC dividido por 3 e vou obter uma impedância ZS equivalente aqui para a diagonal principal, né? E os elementos fora da diagonal principal, né, que são as impedâncias mútuas, eles vão ter os três o mesmo valor, né? Os três aqui de cima, os três aqui de baixo, vai ser simplesmente igual a ZM, que é igual a 1/3 de ZAB mais ZBC mais o ZCA, né? Então a linha de transmissão transposta ali, ela me proporciona aqui um maior equilíbrio aqui na matriz Z primitiva aqui do meu sistema. Bom, na próxima aula a gente vai ver, então, vou dividir essa aula em duas aqui para não ficar muito grande esse vídeo, a gente vai ver ali a parte ali da conversão ali dessa matriz Z primitiva ali do domínio das fases, que foi o que a gente viu agora, né, nessa aula, para o domínio das sequências positiva, negativa e zero, né, para ver como que isso aqui acaba sendo representado ali no domínio das componentes simétricas, né. Então, até a próxima aula, obrigado a quem assistiu até aqui, tá? Espero vocês na próxima aula, obrigado, valeu!